Olá, a paz esteja contigo. Estava aqui meditando um pouquinho na palavra do Senhor e me recordando de uma passagem onde eu creio que todo cristão, todo mundo que já teve algum contato com a Bíblia deve conhecer, que é a trajetória de Moisés quando retirou aquele povo que estava cativo, que estava escravo no Egito. E Moisés, chegando diante do mar com aquele povo, o povo já começou a ficar desesperado, porque os soldados estavam vindo atrás deles, e alguns, no seu desespero, acharam que iriam morrer. Mas o Senhor fez um milagre e a água do mar se abriu e eles passaram em seco para o outro lado. Do outro lado, quando tiveram sede, a água brotou da rocha. Quando tiveram fome, o maná caiu do céu. Quando se cansaram de comer o maná, Deus mandou uma revoada de codorna para que eles comessem carne. E tantos outros milagres, como por exemplo, uma nuvem de fogo os acompanhando no frio da noite para os aquecer, uma nuvem fazendo sombra durante o dia para que o sol não os queimasse, e tantos outros milagres. Mas no entanto aquele povo não cessava de reclamar, de murmurar diante de cada provação. Quando veio a fome e a sede, disseram: nos tirou do Egito para morrer aqui no deserto. Nos tirou do Egito, lá onde nós tínhamos cebola para comer, e aqui morreremos de fome. Sempre questionando, sempre murmurando, reclamando, e por isso permaneceram durante 40 anos rodando naquele deserto. E às vezes olhando para nossas vidas, olhando para as coisas que passamos, pelas lutas que já passamos, pelas dificuldades que já passamos, e pensamos às vezes que Deus nos deixou, nos abandonou, nos esqueceu. Só que o detalhe que mais me chama a atenção é que em meio ao deserto é o lugar onde mais teve milagres. Em meio ao deserto foi o lugar onde mais Deus operou milagres. E o que eu estou querendo dizer para você, meu amado, não se desanime, não se desespere em meio ao deserto, porque é ali que Deus opera milagre. E quando você pensa que está só, porque quando pensamos em deserto, pensamos em solidão, pensamos em olhar para um lado, ver somente areia, para o outro areia, para o outro rochas e mais areia, para o alto um sol escaldante. No deserto só vemos dificuldade. Não tem como ver algo bom no deserto. Mas aleluia, porque o nosso Deus é um Deus que opera milagres em meio ao deserto. No meio do deserto, nosso Deus faz prover água fresca. No meio do deserto, nosso Deus faz prover alimento. No meio do deserto, Deus nos protege do sol escaldante e da noite fria. O que eu aprendo com tudo isso? É que a nossa vida, a nossa trajetória é cheia de obstáculos, cheia de lutas e problemas. Mas, no entanto, em todas essas coisas somos mais que vencedores. Em tudo isso somos vencedores em Cristo Jesus. Não murmure, não questione, não se preocupe tanto, não se apavore diante da luta, como aquele povo que se apavorou, pensando: vamos morrer. Era melhor ter ficado no Egito do que morrer aqui. Não, meu querido, não se preocupe.
Se Deus é contigo, se Deus está contigo no meio do deserto, não há motivo para temer. Mesmo que chegando diante da tua vitória, diante da tua bênção, ainda assim vier obstáculo, como aconteceu com aquele povo que chegou diante da cidade, do lugar preparado por Deus. Mas lá haviam gigantes, havia luta, havia dificuldade para adentrar no lugar, na terra prometida por Deus. Mas ainda assim teve Josué e Caleb que não desistiram, que não se acovardou, que não se amedrontou, mas antes disseram: se Deus nos trouxe até aqui, com certeza nos colocará dentro desta cidade. Irmãos, o Deus que está ali na Bíblia, nas Escrituras, é o mesmo Deus que está na tua vida. Os milagres que Ele podia fazer naquele tempo, Ele pode fazer hoje. E Ele fará, se você crer, se você não questionar, se você não murmurar, mas apenas aceitar o bem de Deus para a tua vida. Lembre-se que os teus planos não são os planos de Deus necessariamente, que o nosso querer, que a nossa vontade não é necessariamente a vontade de Deus. Permita que Deus faça a vontade dele na tua vida. Peça a Deus, diga: Senhor, faz em mim, no teu querer, a tua vontade. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A nossa vontade, o nosso querer, o nosso sonho, o nosso projeto, às vezes, pode não ser bom para nós. Por mais que, quando eu analiso, quando eu olho, eu digo: isso é bom. Mas quem sabe lá na frente, pode ser problema para a minha vida. E Deus sabe disso. Permita que Deus interrompa alguns dos seus projetos para te colocar em projetos maiores. Permita que Deus te leve para lugares aonde você não quer ir, para que você possa desfrutar do bem de Deus, da bondade de Deus, daquilo que Deus tem para a tua vida. Mas permita Deus conduzir os seus caminhos. Solta o cabo da nau, toma os remos da mão, apenas reme, deixe que o Senhor conduza o barco. A nau, o leme, é aquilo que conduz o barco. O remo é aquilo que dá força, impulso. A força é tua, o impulso é teu, mas quem tem de conduzir o barco é o Senhor. Então deixa Ele conduzir a tua vida. Deixa Ele te levar, deixa Ele te guiar, deixa Ele conduzir os teus caminhos. Não seja duro de coração, não seja teimoso em insistir naquilo que Deus não propôs para a tua vida. Às vezes as coisas dão errado e você continua insistindo naquilo. Muitas vezes não é o que Deus quer para a tua vida. Ore, peça: Senhor, me guia pelos caminhos que o Senhor tem preparado para mim. Ainda que sejam caminhos estreitos, ainda que sejam caminhos de pedras, ainda que sejam caminhos de espinhos, mas me conduz pelo caminho que o Senhor quer que eu vá. Porque às vezes os caminhos que escolhemos são caminhos mais fáceis, são portas mais largas, mas não conduzem ao lugar que Deus nos prometeu. Como aquele povo, Deus tinha um caminho certo para eles fazerem, mas por causa do questionamento, da teimosia, da murmuração, acabaram rodando por 40 anos ali naquele deserto, de forma que todos os que eram maiores de 20 anos morreram nessa trajetória e não puderam adentrar na terra prometida. Você quer entrar nas bênçãos que Deus tem preparado para a tua vida? Ande por caminhos que Ele escolheu. Não faça os teus próprios caminhos. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.